Olá, lindonas! Sejam muito bem-vindas ao meu primeiro vídeo do canal. Meu nome é Regiane Costa, mas todos os meus amigos me chamam de Rê e você também pode me chamar assim. É uma alegria imensa ter você aqui e eu sei que a maioria de vocês que chegaram até aqui tem um sonho aí dentro, um desejo de se tornar uma nail designer reconhecida, valorizada e bem paga pelo seu serviço. Sei que você sonha em ter uma vida melhor e poder dar uma vida melhor também para as pessoas que você ama. E a única forma de conquistar tudo isso e viver de unhas é se tornando uma nail designer profissional. E hoje eu estou aqui para te contar quem eu era antes das unhas e quem eu sou hoje. E sabe por que eu separo assim? Porque as unhas foram um divisor de águas na minha vida. E eu vou te contar quem era a Regiane antes das unhas. Então, pega a pipoca e vem, que lá vem história. Bom, eu nasci em 83, em uma cidade satélite de Brasília. Para quem não é de Brasília e não sabe o que isso significa que eu nasci na periferia, em um bairro simples, afastada do plano piloto e em um dos bairros mais populosos daqui, que é Taguatinga. Minha mãe me teve muito jovem. Ela engravidou aos 16 e me teve aos 17 anos. Ela, nessa época, já era empregada doméstica e nunca teve a oportunidade de terminar os seus estudos ou de ter algo melhor para a sua vida. Meu pai, ele tinha 22 anos na época, era recém-chegado do Ceará e veio para Brasília para trabalhar como mascate, que é um vendedor ambulante, principalmente de enxovais e de utensílios para casa. Eram 2 jovens, uma criança e pouco dinheiro. E foi assim que eu cresci e me tornei a mais velha dos 4 irmãos, que atualmente somos 3. Não foi uma infância fácil. Além dos meus pais precisarem trabalhar muito para nos sustentar com o essencial, o meu pai, que tinha os seus momentos de ternura e carinho, também tinha os seus momentos de embriaguez e de violência doméstica. E com o passar do tempo, a bebedeira e as explosões de raiva ficavam cada vez mais constantes e mais violentas. Aos 17 anos, eu literalmente fugi de casa com uma sacola plástica de mercado com algumas roupas e uma toalha. Eu me lembro que enquanto eu pensava no que eu ia fazer, para onde eu ia, como eu ia, porque eu não tinha nenhum real, eu me prometi que independente para onde eu fosse, como eu fosse e com quem eu estivesse, eu nunca mais permitiria que alguém se sentisse à vontade em me agredir, verbalmente e fisicamente. E independente do que acontecesse, eu só voltaria para casa quando eu pudesse entrar e meu pai pudesse ver que eu não era nada do que ele dizia. Pelo contrário, eu me prometi que eu só voltaria para casa no dia em que meu pai pudesse olhar para mim e não somente sentir orgulho, mas também sentisse admiração. E para isso, eu sabia que independente do que eu fizesse, eu precisaria fazer muito bem feito. Precisaria dar o melhor de mim. Porque a partir daquele momento, eu não tinha mais retorno. Eu não tinha mais para onde voltar. Eu estava nos últimos meses para concluir o ensino médio. E a diretora da escola em que eu estudava, ela mesma autorizou a mudança do meu turno, que era o matutino, para o noturno, para que eu conseguisse finalizar os meus estudos, e assim foi feito.
E enquanto isso, durante o dia, eu fazia qualquer coisa que fosse lícita para me sustentar. Trabalhei em uma floricultura para ganhar um quarto para dormir e uma refeição, que era o almoço, e que muitas vezes era a minha única refeição do dia. Com o dinheiro das gorjetas que eu ganhava e com algumas entregas que eu fazia, eu consegui juntar R$ 50. E comprei um aparelho de telemensagem, que na época era o maior sucesso, e ele vinha com 500 mensagens gravadas. Na época era uma sensação, e eu contava todos os meus centavos que eu ganhava. E cada mensagem que era oferecida ali na floricultura, eu cobrava R$ 3,50. Alguns meses depois, quando eu completei os meus 18 anos e tirei a minha carteira de trabalho, eu consegui o meu primeiro emprego formal, que foi em uma loja de elétrica e ferragens. Eu aprendi bastante nessa loja e fiquei ali por vários anos. Fui crescendo e à medida em que eu ia crescendo com a mentalidade e os olhos fixos no grande objetivo que eu tinha, eu também fui crescendo como profissional. Eu sempre digo que nós podemos ser tudo o que quisermos. E eu sabia exatamente quem eu queria ser. Eu me cerquei de pessoas que tinham um objetivo de crescimento, ou de pessoas que já estivessem num lugar em que eu gostaria de estar. Eu obtive conhecimento acadêmico, profissional e conhecimentos gerais que me proporcionavam chegar mais próximo do que eu queria. Meu desejo era ser hoje melhor do que eu tinha sido no dia anterior. E o conhecimento e o autoconhecimento era a chave para isso. E assim eu fui fazendo. Eu comecei a trabalhar como recepcionista em uma rede de spas e eu trabalhava de 8 às 22 horas, de segunda a sábado. E às vezes aos domingos eu ia para a feira do bairro em que eu morava para trabalhar como vendedora nas bancas de roupa. Meu nome era trabalho. E eu estava sempre disposta e extremamente atenta para aprender tudo o que eu pudesse. Logo, eu comecei a me destacar no meu trabalho no spa e comecei a ter uma série de responsabilidades e reconhecimentos. Nesse período, eu também fiz muitos amigos verdadeiros, que são especiais e me acompanham até hoje. Alguns anos se passaram e entrou na moda o conceito nail bar, que era o conceito de esmalteria e não em um salão, mas onde as amigas se encontravam para tomar um drink e fazer unhas. Nós implantamos esse conceito de esmalteria dentro do spa e foi lá onde eu conheci essas técnicas, onde eu fiquei tão maravilhada com a praticidade que um serviço de unha me trazia, porque eu podia ficar praticamente um mês inteiro com as unhas intactas, sem descascar, com unhas com brilho, com unhas fortes. E esse passou a ser o meu dia preferido. Era o meu presente para mim mesma. Era o meu tão esperado dia do mês. E eu comecei a nutrir no meu coração que um dia eu gostaria de empreender com unha. Nessa época, já havia se passado 10 anos desde que eu havia fugido de casa. E eu estava então com 27 anos. E conforme prometido a mim mesma, ali havia chegado a hora de voltar em casa e olhar para o meu pai. Lembro nitidamente como foi ser recebida pelo meu pai, como eu me vi aos olhos dele sendo reconhecida como uma pessoa totalmente independente, dona de mim, com voz, com opinião, que não aceitava qualquer coisa e muito menos ser diminuída. E eu fiz uma segunda promessa para mim mesma naquele dia, que era assim que todas as pessoas, e não só o meu pai, iriam me reconhecer e me conhecer. O tempo passou
E quando o spa saiu de Brasília, eu mudei de ramo para os eventos. E sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu mudei de ramo, me reinventei e agarrei a oportunidade e fiz o meu melhor. Fiquei vários anos na área. Trabalhei em algumas casas de festas e fiz eventos lindos. Festas que eram verdadeiros sonhos realizados dos meus clientes. Meu horário era um horário muito puxado e eu estava sempre trabalhando de segunda a segunda. Foi tudo muito bom, até chegar a pandemia. No lockdown, eu trabalhei de casa de março a maio. E nesse tempo, foi quando eu realmente convivi com meu marido, depois de 7 anos juntos. E sabe o que eu ouvi dele? Enquanto muitos casais se separavam, que ele havia se lembrado por que nós nos casamos, que foi para ficarmos juntos e não separados. E sabe o que aconteceu? Meu marido começou a pedir que eu ficasse mais tempo em casa, que eu achasse algum trabalho que me permitisse isso. E foi ficando cada vez mais difícil, porque tinha a pressão dele, tinha a pressão da empresa sobre as vendas que praticamente não existiam naquela época. Por sua vez, o salário baixíssimo, porque a minha maior parte do salário era comissionado. A pressão dos clientes que tinham festas contratadas e fechadas e estavam ali receosos. A pressão de estarmos vivendo tempos difíceis, tenebrosos, dignos de um filme de apocalipse e que nós não estávamos preparados. Eu fui vivendo essa loucura, essa pressão, até que um dia maravilhoso, eu tive então um grande dissabor com a minha gerente. E eu saí extremamente chateada, mas era um dos dias melhores do mês, porque era o dia de fazer as minhas unhas. E eu fui para minha manicure. E o meu dia tão esperado e querido de fazer as unhas finalmente havia chegado. Era o dia que eu tinha para cuidar de mim, era um dia que eu tinha para esquecer de tudo, era um dia que eu estava ali para estar com uma pessoa super agradável, para dar boas risadas e que eu sabia que era um ambiente seguro, que ela ia me escutar. E eu fui lá fazer as minhas unhas e comecei a contar tudo para ela que estava acontecendo, como eu estava chateada no meu trabalho, sobre todas as pressões, e ela me disse assim: Rê, desde que eu te conheço há muitos anos, você disse que um dia você gostaria de empreender em unhas. Um dia você gostaria de trabalhar com as unhas. Um dia. E por que esse um dia não pode ser agora? Não pode ser já e não pode ser hoje? E eu fiquei pensando, será? Será que eu sou capaz de mudar de área depois de 21 anos trabalhando com a carteira assinada? Será que eu vou ter coragem de jogar fora todos os anos de faculdade e todos os cursos que eu tinha feito? Será que meu marido, meus familiares, os meus amigos vão me apoiar ou vão se envergonhar? Será que agora, em plena pandemia, é a hora certa? Será que eu vou conseguir faturar pelo menos esse salário mínimo de R$ 1.200, que era o que eu estava conseguindo ganhar com a pandemia? Será que pelo menos isso eu ia ganhar? Será que isso vai dar certo? Será? Será que o meu será chegou? Será que o meu dia é hoje? Será que eu consigo mais mudanças? E eu enfrentei então os desafios de acreditar em mim mesma, de superar os meus próprios medos, de lidar com as dúvidas ao meu redor. Eu tive que lidar com a cara da vergonha do meu pai, quando eu disse para ele que eu queria ser manicure. Com as perguntas que eu ouvi
se eu seria capaz de alcançar os meus objetivos, se eu não estava sonhando muito alto, porque não se conhecia nenhuma manicure bem-sucedida que ganhasse bem, que fizesse porque realmente quisesse. As manicures eram manicures porque não tinha nada melhor para fazer. Era enquanto achavam outra coisa. E por isso eu tive que enfrentar todas as mensagens de muitas pessoas que me mandavam com ofertas de emprego porque achavam que eu tinha decidido ser manicure porque eu estava desesperada e não tinha mais opção. E não porque eu tinha escolhido. Onde eu achei que eu receberia apoio foi onde eu recebi água fria. E, inclusive, alguns amigos acabaram se afastando porque ficaram incrédulos que eu me tornaria uma manicure. E isso para eles era vergonhoso. Meu marido e minha mãe foram quem prontamente e profundamente me apoiaram. Mesmo com todos os medos que eles também sentiam, eles também me fizeram lembrar que eu era capaz. E que, de fato, se eu quisesse, eu iria sim conseguir. A busca por uma vida melhor através do mundo das unhas é uma batalha que em grande parte é vencida na mente e não na mesa de trabalho. Os seus resultados serão em grande parte um reflexo da sua mentalidade. E eu acredito que o sucesso não é algo que nós conquistamos, mas sim é algo que nós atraímos. O nosso nível de sucesso raramente ultrapassa o nosso nível de desenvolvimento pessoal, porque o sucesso ele é atraído pela pessoa que nós nos tornamos, com o conhecimento, com a habilidade, com as crenças e com o hábito que nós desenvolvemos. Essa crença sempre esteve em mim, mesmo quando eu ainda não havia lido sobre isso. Era algo que eu sempre senti. E mais uma vez eu me fiz uma promessa. Eu me prometi que iria fazer dar certo e que ali em diante não haveria mais volta. E tudo que fosse feito, pensado e sentido seria com o único objetivo de ter sucesso nas unhas. Após essa decisão, eu sentei com a minha empregadora e nós fizemos um acordo. Dali a 10 meses eu seria mandada embora. Nesse tempo, eu iria treinar pessoas para ficar ali desempenhando o trabalho que eu fazia. Eu estava ali capacitando essas pessoas para me substituir, para fazer as minhas tarefas. E em contrapartida, eu não trabalharia mais sábado nem domingo. Sábado somente pela manhã e domingo eu não trabalharia mais. E esse tempo, desses 10 meses, eu aproveitei para me capacitar. E logo adquiri uma agenda de modelos gratuitas. Eu sabia que tudo que pudesse dar errado, que tudo que eu precisasse fazer, que pudesse afastar a minha cliente, precisava acontecer naquela época. E eu me preparei. Nesses 10 meses, eu fiz vários cursos, atendi muitas modelos gratuitas e tudo que eu pensava, respirava e falava era sobre unhas. Eu encontrei algumas profissionais que me deram apoio e também achei muitas profissionais que não eram tão profissionais assim como eu pensava. Mesmo com determinação que eu tinha, que ia dar certo, as coisas não foram fáceis. Eu lembro que uma vez eu estava aplicando um alongamento de fibra de vidro em uma modelo e depois de 5 horas, nós duas sentadas na mesa da cozinha, cansada, com fome, eu comecei então a fazer o lixamento técnico. E cada unha que eu lixava, descolava e caía. Quando a última unha caiu, eu não consegui me segurar, vendo a cara de raiva da cliente, de indignação. Eu não consegui me segurar e eu comecei a chorar
convulsivamente e a cliente precisou me acalentar, precisou me segurar, me acolher. E então ela me acalmou. No outro dia, mais calma, acatei a sugestão do meu marido e eu criei um roteiro de todo o passo a passo do meu trabalho. Assim eu não ia me esquecer de nada e assim eu fui fazendo e fui ajustando e fui estudando e fui praticando e fui refinando e fui treinando e fui estudando e fui refinando até que acabou os 10 meses e eu fui desligada da empresa. E aí, novamente, deu frio na barriga. E eu me senti como uma náufraga que tinha perdido a sua tábua de salvação. E agora só me restava nadar para me salvar. E eu comecei com medo mesmo. E fui nadando. Fiz meu primeiro anúncio para começar meus atendimentos pagos. Minha primeira cliente paga. Iniciei o meu primeiro mês com 0 clientes e terminei com 22 atendimentos, cobrando R$ 45 na esmaltação em gel e na cuticulagem europeia. No segundo mês, eu atendi 40 clientes, cobrando R$ 65. E no terceiro mês, eu atendi 65 clientes, cobrando R$ 90. E hoje, 2 anos depois, eu atendo uma média de 80 clientes, cobrando R$ 180 por cada atendimento. Eu não sou hipócrita. Eu sinto muito orgulho da minha história e sei que ela poderia ter dado muito errado, muitas vezes. E só não deu porque as minhas decisões foram assertivas e seguiram um objetivo muito claro e que além da opção de dar certo, não havia nenhuma outra. Não existia nenhum plano B. Eu sei que você tem receios, que você tem dúvidas, tem medos. Eu também tive. E eu sei que você tem medo de falhar. E sabe como eu sei? Porque eu já estive no seu lugar. Porque eu já me questionei dessa forma. E eu tenho uma coisa para te falar. Nenhuma decisão certa é fácil de tomar. Nenhuma decisão que é capaz de mudar a sua vida é confortável. Mas eu estou aqui para te dizer que é possível. Eu, que saí de uma família humilde, com histórico de violência doméstica, que passou fome, que ficou desesperada mais vezes que se pode contar nas 2 mãos. Eu que larguei 21 anos de carteira assinada, consegui. E isso quer dizer que você também pode. Isso quer dizer que juntas nós podemos conquistar tudo o que você merece. E não aceite menos do que isso. Você pode tudo o que você quiser. E tudo que você estiver disposta a conquistar. Se você está aqui até agora me escutando, significa que você quer crescer. E eu estou muito feliz por poder contribuir na sua história de sucesso. Me conta aqui embaixo um pouquinho mais sobre a sua história. Se apresenta e me diz do que você tem medo e qual é o seu maior desejo. Eu vou ler tudo com muito carinho e vou te responder. Um grande beijo e eu te vejo nos próximos vídeos.